Isso, pronto. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita, aos nossos amigos que nos assistem de forma virtual. Gostaríamos de pedir, que todos possam colocar os celulares no modo silencioso, buscar fazer silêncio durante a nossa palestra, observando e refletindo nas palavras do nosso amigo Jefferson nessa tarde de hoje. Lembrar também que temos ali na recepção do Centro Espírita a venda de lanche e a venda de livros para manter a nossa casa espírita. E claro, contamos também com a doação dos corações generosos que nos ajudam nessa tarefa. Dizer também das doações que nós estamos recebendo para os projetos sociais do Centro Espírita. Nós temos doação de cestas, de roupas a famílias em situação de vulnerabilidade social, doação de ração para pets. Então, sempre que vocês sentirem a vontade de auxiliar nessas atividades do Centro Espírita, podem entrar em contato com algum dos nossos trabalhadores, colaboradores, e a gente repassa as informações de que estamos necessitando. E lembrar que agora em abril nós teremos uma atividade de doação de cestas e já estamos recolhendo as doações. Então, na próxima vez que vier a palestra, se quiserem trazer algum alimento não perecível, nós aceitamos e ficamos gratos. E informar também que nós temos diversas atividades de estudo na casa. Não é só a palestra pública e o Evangelho de segunda-feira. Nós temos estudos da obra Gênesis, Evolução dos Mundos, Joana de Ângeles, entre outros. Quem quiser também fazer parte, é só conversar conosco na recepção do Centro Espírita, que as informações serão passadas. E para os irmãos que são de outras cidades, nós temos estudos online, também que são muito bons, para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, para harmonizar os nossos corações e os nossos pensamentos nessa tarde de hoje, vamos ler um texto da obra Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, que diz assim: a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha a certeza de que ele não morreu, apenas mudou de estado, e mais cedo ou mais tarde você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Então, convido a todos com essa mensagem a fecharmos os nossos olhos, nos recolher intimamente para a nossa prece, rogando ao Senhor Jesus, nosso Mestre amado e querido, que possa nos abençoar nesta tarde de hoje, aos espíritos amigos desta casa, que possam inspirar os nossos corações, bem como as palavras do nosso irmão Jefferson, para que possamos sair daqui hoje melhores do que quando chegamos, para que as inspirações do alto possam vibrar em nossos corações, a fim de que tenhamos em nós o impulso de sermos melhores, de fazer uma caminhada diferente daqui para frente, de buscar dia após dia a construção do nosso autoconhecimento, autoaprimoramento e da caridade. Jesus amigo, nós te agradecemos a oportunidade bendita que temos hoje de receber das tuas mãos dadivosas, através das reflexões do Evangelho, o pão da vida, que nos alimenta a alma, que nos alimenta o espírito e nos fortalece nessa caminhada bendita. Permaneça conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ficar agora com uma palestra com o título Se Tiveres Paciência, na visão espírita, pelo nosso trabalhador e amigo Jefferson. Boa tarde, gente. Olha o título, né? Se tiveres paciência. Não sei se eu vou ser a pessoa para poder estar falando realmente de paciência para vocês. Mas quando vem esses desafios, é porque eu preciso mais dessa palestra que vocês. Eu tenho certeza. Mas quando no dia a dia nosso a gente fala assim: meu Deus, eu não tenho paciência, me dá paciência. A gente não suplica muito essa palavrinha.
esse sentimento, essa virtude, me dá paciência. Olha para o lado de novo. E o que ocasiona tanto esse questionamento? Então, lá tem no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aí tem lá o item que já tem lá falando, paciência. Mas essa temática, se tiver de paciência, eu tirei de um livro que se chama Nós, que é esse aqui. É a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Acho que já estou na terceira vez que estou lendo ele. E ele é definido assim, mas pense numa estrutura boa para poder dar mais embasamento para poder fazer no nosso dia a dia. Mas lá no Evangelho, bem-aventurados os brandos e pacíficos, a gente já vai dizendo, né? Brandos e pacíficos. Por que são bem-aventurados? Aí o item 7 fala da paciência, porque é paciente. A gente olha para aquelas pessoas e diz assim, nossa, Tamires é paciente. Olha para aquela outra lá e diz, olha para o Estácio, né? Nossa, o Estácio é muito paciente, tem muita paciência o Estácio. Aí olha para tantos outros e vê naquela pessoa ele ser brando e pacífico, que são características de pessoas pacientes. E quando nós nos deparamos com esse questionamento, e se tiveres paciência, o que necessita? Primeiro, quando nós nos deparamos com essa questão de ter paciência, vou chamar a atenção para vocês o que vem muito dentro de mim, o que me causa impaciência. O que é que me causa paciência? Aí também nessa coleção, que são mensagens de Chico, tem um outro livro que se chama Paciência, que é desse aqui, que eu também tenho ele. E no livro desse, que é Paciência, o título dele, logo na introdução, Emmanuel, que é o Espírito, que traz essa informação, ele nos coloca assim. No nosso dia a dia, o que causa impaciência em nós? Vocês já se perguntaram, por que eu estou tão impaciente hoje? Aí Emmanuel diz que no nosso dia a dia é porque nós temos desafios, nós temos perturbações, antagonismo, nós agimos com rebeldia, nós temos inquietações, nós também temos provas, nós também temos tribulações, dificuldade, a gente também tem muita exigência, nós também temos problemas, prejuízos, infortúnio. Aí também ele diz que tem desilusões. Tudo isso nos ocasiona impaciência. Aí ele diz também, a leviandade, a discórdia, irritações, golpes, desvinculações, desvario. Todas essas situações, se nós formos olhar, quando é que ela acontece, essa impaciência? Aí foi quando realmente eu entendi o livrinho que tem como título Nós. Nós nunca vamos ser impacientes eu sozinho. Eu só vou ser impaciente quando eu estiver em grupo e que algo vier a acontecer que eu não estou gostando, que não está de acordo com o que eu estou querendo, com as minhas vontades. Ou seja, você viu que toda a impaciência que nós temos é ações que queremos que os outros façam. Aí quando acontece isso, nós ficamos impacientes e nos esquecemos de perguntar, e eu? Eu faço parte desse nós. Por que eu estou impaciente então? Por que eu estou tão impaciente? Será que essas inquietações, todas essas situações que ele colocou aqui da impaciência, eu não tenho dentro de mim, no caso lá, e está quando eu estou no meio, em sociedade, aflora, e quando aflora, o que acontece? Eu fico sempre colocando a culpa no outro.
Eu sempre fico colocando a culpa nas situações. Eu fico sempre colocando a culpa nas coisas. Mas nunca eu olho para mim como uma pessoa impaciente e que eu também estou dentro dessa situação de imperfeição. Aí que é o mais difícil, né? Que é o processo de se questionar, que é o processo de dizer assim, eu também sou desse jeito. É por isso que eu estou tão impaciente, por isso que eu estou reclamando tanto. E quando eu falando isso aqui para vocês, está vindo os gatilhos, né? No dia a dia nosso. E é maravilhoso isso, porque a gente vai aprendendo. Emmanuel coloca, diz através de Chico, que nós só vamos ser impacientes, ou só vamos ter paciência, quando nós estivermos em de acordo lá com o social nosso, com as pessoas que estão ao nosso redor. Tem uma instituição que mais ocasiona impaciência na gente. Qual é? Vocês sabem? A família. É o quê? O banco é a família. Mas o banco também. Mas a família é onde nós temos continuamente, ou somos continuamente impacientes. É onde a gente mais trabalha o nosso sentimento de impaciência, e a gente engole muitas coisas por fato de não querer fazer algo de ruim para aquele doente. Porque na família que estamos ali instituído, a gente vai ter uma mãe, vai ter um irmão, vai ter um sobrinho, vai ter um avô, vai ter uma avó. Aí são vínculos mais íntimos que nós não podemos, assim, de imediato, né, vou usar até uma expressão de voar no pescoço, porque não está fazendo aquela coisa certa, mas a gente está ali, dentro dessa instituição social que é a família, já para poder fazer esse resgate. E lá dentro da família, é onde nós vamos encontrar todas as situações para podermos resolver o que nós precisamos. Veja que quando nós estamos fora na nossa família consanguínea ou da nossa família, nós pensamos mais. Se estamos no emprego, se estamos no nosso trabalho, a gente tem paciência, mas a gente segura, né? Alguns momentos, não, vou segurar porque eu estou no meu trabalho, eu preciso desse salário no final do mês. E se eu estou num banco, eu tenho que ter meu réu primário ainda. Se eu em um supermercado, em tantos outros. Mas nós vamos ver isso mais à frente, quando Emmanuel nos dá 6 parágrafos que nos dá uma noção melhor de como podemos tratar isso. Na questão 677, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: a vida social está na natureza? Veja, né? É uma pergunta. A vida social está na natureza? E a espiritualidade responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, nós temos todas as faculdades que nós temos para viver em sociedade. É algo natural. A gente vê muitas pessoas dizer assim: não, eu vou me isolar do mundo. Eu vou me isolar do mundo para poder eu ficar bem, para eu poder estar bem. Mas só que quando você entra nesse processo de pensamento de se isolar, de isolamento, você não evolui. Você vai estar lá sozinho, com raiva, impaciente. E como é que você vai tratar essa impaciência? Se você não tem a pessoa que causou a impaciência, para poder você ver um processo de ir
até ela ou ir até a situação e dizer assim, não, eu vou fazer diferente. Eu tenho que fazer algo diferente. Individualmente, nós não conseguimos ter ou conseguir desenvolver a paciência. A gente vai ficar cada vez mais irritado, cada vez mais se questionando. E lembremos que nós que já temos esse conhecimento a mais da questão da espiritualidade, sabemos que nós nunca vamos estar sozinhos. Podemos estar sozinhos enquanto encarnado, eu prendi dentro do quarto. Mas se eu tenho um pensamento e eu sei que há um plano espiritual, eu vou atrair a espiritualidade que vai estar de acordo com o campo energético que eu tiver naquele lugar. Então, eu vou estar sozinho? Não vou estar sozinho. De qualquer forma, não vou estar. Por isso que no livro dos Espíritos tem a questão que Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos Espíritos. E a espiritualidade diz, né? Constantemente. Você não sabe o quanto. E às vezes nesse momento de quando nós estamos sozinhos, que somos influenciados. Porque a nossa mente está voltada para só aquele ambiente que a gente acha que está sozinho. E não estamos. Então, na questão também 909 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca para nós o seguinte: poderia sempre o homem, pelo seu esforço, vencer as suas más inclinações? O que seriam as nossas más inclinações? Tudo isso aqui que eu coloquei, o que causa impaciência. Quantas outras também. E a espiritualidade diz assim: sim. E frequentemente fazendo um esforço muito insignificante, o que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforço? Essa aí ele vai bem assim específico na gente, né? Quanto de esforço nós fazemos no nosso dia a dia para praticar a paciência com as pessoas que são mais caras ao nosso redor, com nossos cônjuges, com nossos filhos, com os nossos amigos? Quanto de esforço a gente está fazendo? Será que realmente nós estamos nos esforçando? Porque quando ele fala essa questão da vontade, é porque nós temos que praticar. E quando nós começamos a praticar, não é de uma hora para outra que vai se desenvolver, não. Por isso que é esforço. Aí aquela frase, né? O esforço leva à prática, né? Não, o esforço vai fazer com que você consiga cada vez mais se desenvolver ou desenvolver o sentimento que tem dentro de vós, ou seja, de nós. Como é que eu vou desenvolver a paciência se eu não trabalho ela constantemente? Se eu não estou dando a devido, se eu não estou regando devidamente a paciência que tem dentro de mim. Mas eu sou tão paciente, aí quando na primeira oportunidade que o meu filho faz uma questão que eu não gostei, a gente já dá vontade de dizer várias coisas e dizer: criatura, tu está trabalhando a minha paciência. Não, tu está trabalhando a minha impaciência. Porque se fosse paciência, eu vou estar agindo de outra forma. Mas é esse caminho que nós temos que percorrer. Porque quando nós adentramos num processo que somos ainda imperfeitos, que estamos em construção, e quando abrimos a nossa mente para escutar o que está ao nosso redor, porque você vai ver, quando nós agimos realmente com paciência com várias pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai ter algumas falas, algumas críticas, alguma pessoa vai te enxergar, vai se afastar. Na maioria das vezes você vai ver um grupo se afastando de você, vai ver a sua família se afastando, vai ver o seu filho ficando mais irritado, vai ver o seu cônjuge também da mesma forma, vai ver os seus amigos. Vai acontecer algum sintoma que é da impaciência que você tem. Então isso faz com que nós vamos
adentrando no nosso sistema mais íntimos. Aí, por que não mudamos? Temos duas chagas aí: orgulho e egoísmo. Quando nós não paramos para ver que aquela situação que está ocorrendo é culpa minha, nós estamos muitas vezes agindo com orgulho e com egoísmo. Orgulho de ser somente eu que tenho razão, egoísmo porque eu não estou querendo que todos que estão ao meu redor também fiquem em paz. Veja que paciência remete a palavra empate também, né? E quando nós trabalhamos cada vez mais essas ações que nos remetem a crescer esse sentimento na gente, aí eu pergunto a você, de manhã quando eu acordo, qual é o sentimento que vem na minha mente? De paz, de paciência, de eu olhar para mim e dizer assim, nossa, eu estou acordando hoje, que coisa boa, eu vou agir com mais paciência hoje. Ou eu estou acordando irritado, já impaciente, já querendo gritar com todos, já querendo resolver tudo, e quando eu vou ver, eu não tenho controle disso ainda. É complexo, é meio que a gente, no nosso dia a dia, é um processo, né? Toda vez a gente vai dormir, acorda, e a gente tem que ter essa dinâmica circular, porque o nosso espírito necessita disso. Nós estamos encarnados aqui para podermos aprender com todos que estão ao nosso redor. Imagine, todos nós aqui somos imperfeitos. Quando a gente começa a entender isso mais e adentrar e olhar para aquele nosso irmão e ver que eu estou sendo impaciente com ele, mas que ele tem também várias situações que estão acontecendo na vida dele e que ele está precisando agir daquela forma, a gente começa a ressignificar o processo de impaciência para agir com paciência. E quando a gente age com paciência, a gente age com amor. Isso é um processo de caridade. A gente vê, nos evangelhos que nós vamos lendo e colocando, né? Tem lá no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aflitos. E a gente, comentando, a gente diz assim, por que a espiritualidade Kardec fez, a codificação fez como o maior de todos os capítulos, as aflições. Por quê? Porque nós precisamos, nós temos todas aquelas ali. Mas ele diz assim, bem-aventurados aflitos, que consegue, com as aflições, vencer todos os infortúnios que estão dentro de nós. Por isso que somos bem-aventurados. Não são aquelas, não vão ser aquelas pessoas que têm as aflições e fazem dessas aflições situações de coitadinho, de que ainda ela sempre está com a razão. Não. Bem-aventurados aflitos porque sabe vencer as suas dificuldades. Aí ele vai para o capítulo que nós vimos, que é o capítulo 9, que é bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Porque a gente encontra tantas pessoas aflitas, mas também a gente não tem atenção para as pessoas que são brandas e pacíficas. Porque pelo menos eu, no meu dia a dia, eu vejo mais pessoas aflitas. Pessoas que estão reclamando, pessoas que estão julgando, pessoas que estão reclamando e várias dificuldades. Quando a gente encontra uma pessoa que está branda e pacífica, a gente chega a dar aquela alegria assim, e às vezes até olha para a pessoa porque é uma certa inveja, né? Branda e pacífica.
Não é para ter inveja. Mas, imagine, não é? As pessoas que estão ao nosso redor são tão de estar com aquela perturbação tão grande que quando a gente encontra aquela pessoa que está branda e pacífica, a gente estranha. A gente estranha aquela pessoa, porque aquela pessoa está destoando do natural, que é ficar tudo aflito, que é do natural ficar todo mundo reclamando, impaciente. O natural é ficar brando e pacífico. Se tu está impaciente, é porque nós estamos adoecidos e precisamos curar essas aflições, essas inquietações que está dentro de nós e está ocasionando esse sintoma de impaciência. Você já percebeu que a impaciência vai ser um sintoma que está te dizendo que tu ou teu espírito está precisando de cuidado, que nós estamos precisando de cuidados, que nós precisamos se atenar para a vida ao nosso redor, que é prestar atenção no que é que está me afligindo. Quando a gente começa a ter esses gatilhos no nosso dia a dia, né? Aí é que a gente começa a percorrer de encontro ao nosso espírito, e não somente nas coisas materiais que é do dia a dia nosso. O que é que está me deixando mais calmo? Eu preciso de coisas, eu preciso de matéria, tudo eu preciso, mas o que me aflige, o que me dá impaciência é a incoerência que o outro me ocasiona. É quando eu olho para uma pessoa e ela não faz o que eu quero. Então é isso que eu tenho que ter cuidado para não se tornar uma coisa mais rotineira e fazer com que eu não consiga sair daquilo e permaneça constantemente latejando, constantemente batendo, constantemente regando dentro de mim, e eu me adoecendo, e eu ficando amargo. Tudo é por falta dessa virtude maravilhosa que nós temos. Saiba que se temos impaciência dentro de nós, temos também a paciência. Se estamos mais impacientes, é porque eu estou dando mais atenção para ela do que para a paciência. São virtudes que Deus nos dá. Quais são as virtudes que eu estou trabalhando dentro de mim, que vai engrandecer, que vai melhorar o meu dia a dia, que vai melhorar a situação que eu vou ter ao redor com as pessoas que eu convivo? Quais são? O que eu estou regando para poder se melhorar? E aí é que nós vamos ver que Emmanuel nos traz no capítulo 2, aqui está vendo? Se tiveres paciência. O primeiro parágrafo ele diz assim: se tiveres paciência, serás o sustentáculo do instituto doméstico, evitando conflitos e contenda entre aqueles que mais amas. Imagine se eu tenho paciência na minha vida em família. Imagine, se eu tiver paciência, olha o que Emmanuel coloca para nós através de Chico. Nós vamos ser o sustentáculo. Eu vou, porque eu tenho isso dentro de mim. Você tem isso dentro de você. Você tem a paciência. O que a gente precisa é trabalhar ela com amor, agir em processo de caridade. Nós temos que agir, principalmente, olha aqui, no instituto doméstico. Por que ele fala do instituto doméstico primeiro? Porque é onde nós mais convivemos, é onde nós mais temos o convívio, nós somos mais íntimos.
É onde é que nós vamos estar praticando melhor? Com as intimidades. Qual é a intimidade que nós temos maior? É a nossa família. É a nossa família. Por isso que ele fala, então ó, você vai evitar conflitos e contendas. Imagina, né, nós em períodos que vamos para um almoço, aí sempre tem uma família ou uma tia ou um tio que é o apocalíptico, né, da família, que do nada sai com uma frase que está todo mundo lá comendo, está todo mundo comendo na maior, aí do nada sai com uma frase assim bombástica, pronto, todo mundo fica assim só com o garfo aqui, a gente quer que vamos responder agora. Aí nisso fica aquele clima horroroso e fica todo mundo perturbado. Onde, neste momento, só cabe elogio. A comida pode estar péssima, mas a criatura fez com amor. Fez com amor maravilhoso. Tia, obrigado por essa comida aqui. Olha, menino, eu não estava querendo cozinhar. Ou seja, a gente evita várias outras situações e ainda faz o quê? Faz com que todos tenham na mesma harmonia, comecem a harmonizar e comecem a ter um processo de junção melhor. Porque quando a gente corta, até mesmo quando você estiver em família, se uma pessoa vier para você e fala, menino, tu visse o nosso primo ali, tá falando isso. Aí começa, aí você já, e não é, corte logo. Não está aqui família, mas gente, não vamos falar, deixa a criatura viver a vida dela, o que a gente pode fazer para ajudar? É isso que a mãe coloca aqui para nós. O Instituto Doméstico é onde nós mais trabalhamos para ter paciência. Não tenha ilusão em vocês. Não sei, eu já parei de me iludir com família. Principalmente de iludir, sabe que? De que vão trazer algo assim de maravilhoso nas emoções. Mas só que eu estou dizendo aqui para você de iludir, é você se preparar para todas as situações que vai estar acontecendo. Quando a gente não se ilude, o que a gente acontece? A gente tem pé no chão, a gente consegue resolver aquela coisa melhor. A gente consegue dizer para aquela tia maravilhosa que soltou essa frase bombástica na hora da alimentação, tia, essa é a hora da senhora falar uma situação dessa, deixa eu terminar mesmo, termine que a comida está maravilhosa e a gente depois podemos conversar sobre isso em um particular. Mas todo mundo aqui a gente precisa terminar essa alimentação para poder ficarmos bem. E a gente corta pela metade isso aí, corta até pelo pezinho da coisa que é para se fazer algo que não é ruim naquele momento. Então isso é em tantas situações que acontecem que a gente às vezes só precisava de uma palavra naquele momento para a gente evitar conflitos e contendas. Só uma palavra. E até mesmo, nem precisar de palavras, silenciar. Como dizia Chico, né, o silêncio é a melhor resposta para todas as situações que acontecem na nossa vida. Quando nós silenciamos, nós conseguimos, mas silenciar, prestar atenção, silenciar com qualidade. Assim, não é silenciar e ficar com ódio no coração, não. É silenciar e dizer assim, aquilo ali não é para mim, não. Aquilo ali, isso aí não é para mim, então eu estou bem. Vou me silenciar porque não vai me envolver. Isso aí não é para mim, não é o que eu quero. Aí no segundo parágrafo, ele diz assim: se tiveres paciência, auxiliarás ao colega de trabalho na inexperiência que demonstre, amparando-lhe o espírito contra a inquietação do desemprego e angariando um amigo para dias de tuas necessidades. Esse daqui eu achei fantástico, esse parágrafo, porque quando ele fala essa questão do trabalho em si, e que nós ajudamos, que nós
possamos o máximo possível estar ajudando todos que estão ali naquele trabalho, principalmente aqueles que não têm experiência. Porque na maioria das vezes nós pensamos só aqui, mas eu vou ampliar, só nessa vida, mas também nessa vida aqui que vai acontecer, porque a gente não sabe que mais à frente essa criatura que nós estamos auxiliando possa vir a se tornar uma pessoa ou algum cargo que for, mais até mesmo que nós, e a gente tem a necessidade daquela pessoa. E nos dias, acho que foi ontem, eu vi até um vídeo de um policial falando que ele e o colega dele, que era uma patente maior, e pararam um rapaz. Esse rapaz estava num carro que era da empresa e estava em entrega. Aí esse rapaz pegou, disse para o policial, e esse policial disse assim: não, então vamos deixar ele ir. Mas o comandante maior disse assim: não, vamos aplicar as regras que é necessário. Tudo aplicou, o rapaz ficou detido, não foi preso, ficou detido, teve todo aquele constrangimento, e ele explicou que estava trabalhando tudo. Passou-se vários anos. O policial encontra esse mesmo rapaz num quartel, e esse rapaz já estava fazendo o concurso para oficial. Imagine, e ele falou, e o rapaz lembrou do policial assim: você não lembra de mim? Aí o oficial: não, eu sou aquele rapaz que você e o comandante me parou e fez isso tudo. E eu lembro de você, que você disse para o comandante que não era para eu seguir. E ele até agradeceu. Dias depois, meses depois, sabe o que acontece? Esse rapaz chega no quartel onde esse comandante estava sendo chefe daquele grupo, que esse policial estava lá, e chama o comandante. O comandante, quando chega lá, o rapaz é o oficial mais do que ele. Aí o rapaz chama e mostra para ele: você lembra de mim? E o amigo dele tinha dito: ele, olha, aquele rapaz que a gente parou, que fez toda aquela história lá, ele agora é nosso chefe. E agora, das necessidades, né? Ele só chega até nessa parte, não sei o que aconteceu. Mas, o que quer dizer eu fiquei até curioso, sabe? Mas depois eu fiquei mais impressionado na questão de como é que a vida vai se transformando. E ele chegou no processo que o comandante, no caso, né, o que estava na patente maior, agora estava com a necessidade da criatura que ele fez toda aquela ação. Se ele tivesse agido feito um policial, o colega dele tivesse colocado, agido com paciência, tolerância, tivesse realmente visto aquela situação com mais brandura e não pode aplicar a lei, mas a lei não precisa ser aplicada de forma que venha ocasionar aquela pessoa um aspecto desse, porque traumatizou. E a gente se depara com tantas vezes numa situação desse dia a dia nosso, que a gente tem que prestar atenção, e é isso que Emmanuel nos traz, porque mais à frente esse amigo que nós adquirimos ali, ensinando, ele pode suprir uma necessidade que nós estamos precisando. Então, prestar atenção nessas pequenas situações do nosso dia a dia, principalmente com o que a gente trabalha. No terceiro parágrafo, ele nos coloca assim também, ainda falando de amizades, mas ele fala no grupo maior: se tiveres paciência com os amigos de teu grupo social, conseguirás vaciná-los contra o delírio da discórdia e contra o frio do desânimo. Veja, né? A gente tem um grupo de amigos, aqui a gente já sabe, o grupo de amigos que tem mais afinidades. Se nós tivermos paciência, Emmanuel nos coloca aqui que a gente pode até estar salvando aquela pessoa de situações, ou seja,
quando a gente vacina, quando a gente toma vacina, não é para curar de alguma coisa que nós estamos, ou para precaver alguma situação. Então ele está dizendo isso. Então temos que ter paciência com o nosso grupo. Porque muitas vezes aquele grupo de amizade ali fala alguma coisa de ruim para nós, porque temos uns amigos que são chatos. Temos amigos que são chatos, temos amigos que nos perturbam, temos amigos que falam coisas que na hora que a gente olha assim, meu Deus, nem parece que é meu amigo que está falando isso. Mas ele está colocando a prova aqui, aquela pessoa está colocando nós a prova para aplicarmos a paciência. Imagina, se nós toda vez tivermos impaciência com aquela criatura, se ele está no grupo nosso e nós já temos esse conhecimento, então vamos tentar ajudar. Uma das coisas que, quando a gente começa a entender melhor, eu sempre pergunto no grupo que eu estou de amizades, quando uma pessoa solta uma palavra mais forte assim, do nada eu olho para a pessoa: por que tu falou essa palavra? Por que tu falou essa expressão? Eu quero entender por que tu fizesse essa expressão. Por que tu agiu com tanta grosseria com a gente aqui? Me explique. Porque não é bom isso. Se nós somos amigos e tu está saindo com uma expressão tão forte dessa forma, então tu precisa explicar, porque eu não estou entendendo. Então, e aí, na maioria das vezes nós não fazemos isso, né? A gente rebate aquilo ali. A gente começa a entrar até mesmo em uma discussão, onde o processo de discussão, de duelo, nunca ninguém vai ganhar. Nós não vamos. Quem acha que está sempre certo na fala, já reveja, porque não vai estar. Duelo já está dizendo, duelo nunca um vai ganhar. Porque sempre a pessoa que diz que saiu vitoriosa, ela por dentro vai ter alguma coisinha que não foi, que não resolveu. Porque não tem como. Não tem como. Então, que nós possamos ser esse elo, essa ponte entre as pessoas que estão ao nosso redor, de paciência. Ou seja, vocês viram que até agora nós só trabalhamos no nós. Não tem como ser individual. E no capítulo 4, ele fala assim: se tiveres paciência com o teu, aí ele fala de você, de mim, de nós. Se tiveres paciência com o teu próprio corpo, abstendo-te dos desmandos, da cólera e das extravagâncias da alimentação, resguardarás a própria saúde. Ele aqui só está falando da saúde só física? Não. Não é só da saúde física. Porque Emmanuel traz a questão do corpo. Nossa, esse corpo de carne que nós temos é a nossa principal casa. Lembre-se, você é um espírito dentro de um corpo. E esse corpo precisa que seja cuidado de diversas formas, no seu espírito e no seu formato, para poder te sustentar por mais tempo possível que tenhas. Porque muitas vezes a gente abrevia algumas situações de nós por fato de nós não nos cuidarmos. Por isso que ele coloca a questão das extravagâncias da alimentação. Porque quando faz a extravagância da alimentação, não é só um processo físico do corpo de comer demais, não. A gente também tem que pensar por que estamos lá dentro daquele processo e é uma compulsividade naquilo ali. É uma angústia, é uma ansiedade, é uma tristeza, é uma melancolia, é algo que não se resolve e a gente joga para
o físico. E a gente precisa se resolver dessa forma. Por isso que ele traz, porque nós precisa de eu estar bem. Precisa de eu estar bem. Eu como indivíduo, eu preciso estar bem para poder estar ajudando todos que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente colapsa, né? Temos colapso, porque nós não cuidamos da nossa saúde. Seja qual for a situação, seja uma pessoa que esteja com excesso de peso, ou seja uma pessoa que não esteja com excesso de peso, mas que esteja doente de qualquer outra forma. E não sabe. Por quê? Porque não está olhando devidamente para o que está acontecendo com você. Lembre-se, você não é só um corpo, você é um espírito e precisa os dois estar alinhados. E Emmanuel chama para essa atenção aqui, tenha paciência. Tenha paciência. Nós temos que ter paciência por nós mesmos. É onde a gente vai ter que estar aplicando mais. Eu tenho que ter paciência para estar um tratamento psicológico. Eu tenho que ter paciência para estar um tratamento de saúde. Eu tenho, estava até, viu agora, né? Que eu fiz uma cirurgia de varizes e o médico disse assim, você vai ter que ficar 30 dias de repouso. Imagina, a pessoa que não para, atividade física e adrenalina o tempo todo, não é do nada, né? Mas você ficar parado 30 dias. Na primeira semana foi terrível. Porque ele falou, realmente, na primeira semana, quando foi uma cirurgia dessa, eu me sentia já super bem. Estava já querendo caminhar para todo o processo. Mas eu tinha que ter o repouso para poder seguir com o percurso que ele disse, que não era voltar essas varizes, não ter uma trombose, não ter qualquer outro tipo de que vinha ocasionar na cirurgia. A primeira semana foi terrível, porque eu trabalhei muito essa questão da mente de ficar parado. O que eu joguei? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu voltar parado, a minha mente não vai estar fazendo alguma coisa. Eu me inscrevi em vários cursos, fazia curso manhã, tarde e noite, mas foi maravilhoso. Comecei a ler mais, mas quando chegou depois da primeira semana, eu vi, aí eu comecei a estar tendo um processo de realmente de parar um pouco e ver aquilo ali como uma coisa que eu precisava fazer. E graças a Deus consegui ressignificar, e no momento de ficar acho que 30 dias, acho que 40, acho que até mais, e eu consegui ter a recuperação que era para ter. Então, ou seja, trabalhar a paciência, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, foi uma coisa na prática mesmo, e é isso que Emmanuel coloca, ou seja, cuide de você, do seu corpo. E é isso que eu coloco. Vamos ter paciência com nós mesmos. Para ter paciência com o outro, eu tenho que ter paciência comigo. No quinto capítulo, no quinto parágrafo, ele diz assim: se tiveres paciência, saberás cultivar a tolerância e a cortesia nas vias públicas, sobrepondo-te quase sempre aos assaltos da delinquência, o que a Rose colocou, né? No banco, numa fila de supermercado, no sinal de trânsito, né? De diversas situações que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente tem no Correios, que a gente vai, no nosso dia a dia. Então, veja, se tiveres paciência, nós vamos cultivar dentro de nós tolerância e cortesia. Eu tenho um escritor muito bom, que eu gosto muito, se chama Sérgio Cortella, e ele fala muito dessa palavra, cortesia. Haja com cortesia, não é gentileza, é cortesia. Porque quando a gente começa a agir com cortesia, nós começamos a ter mais, a gente vê o outro de outras situações, colocando na mesma igualdade conosco. E no último capítulo, no último parágrafo, ele diz assim: se tiveres paciência, a paz em ti se te fará clima da esperança e otimismo, que te sustentarão nos caminhos do bem.
ele fecha, né? Ou seja, se nós começarmos a trabalhar mais ainda a paciência, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais esperança que aquilo ali vai acontecer melhor e o otimismo vai estar nos envolvendo. Quando temos esperança, o que é que acontece? Nós não olhamos para aquela situação e que aquilo ali vai ficar tudo bem. Imagine no nosso dia a dia, imagine-nos com nós mesmos, imagine com a nossa família, imagine com nossos amigos. Quando nós começamos a trabalhar a paciência de forma real, esse movimento contínuo que é a nossa vida. Lembre-se que tudo é energia. Então, se tudo é energia, então vibre no que você quer. Se eu for estar vibrando na paciência, eu vou estar mirando, olha aqui Emmanuel coloca, eu vou estar mirando na esperança e no otimismo. E isso vai fazer com que meus caminhos, que muitas vezes colocamos na nossa mente, que são difíceis, claro, mas eles vão ter uma resolução melhor, eles vão sempre estar indo para o bem. E para finalizarmos, eu tenho uma frase de Emmanuel também, que é um livrinho chamado Roteiro, que ele diz assim: mensagem cristã. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Então, Emmanuel, nesse livrinho que se chama Roteiro, é maravilhoso também, indico muito para vocês. Ele traz para que a gente levante dentro de nós, com a esperança, com otimismo, com amor, com paz, tranquilidade, tolerância, o santuário que nós queremos, que o Cristo trouxe para nós. Qual foi o santuário que o Cristo trouxe para nós? A vida futura de paz, de tranquilidade. Então, que a mensagem de hoje é: tenham paciência, cultivem a paciência, porque quando nós cultivamos a paciência, tudo mesmo pode vir a melhorar nas nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Jefferson, pelas reflexões. Vamos agora para a nossa prece final, agradecendo a Jesus, aos Espíritos amigos, por esses instantes de paz, de reflexão, onde pudermos ser nutridos e as inspirações do alto puderam tocar os nossos corações, a fim de que tenhamos a nossa caminhada daqui para frente de uma forma melhor. Jesus amigo, prepare os nossos corações para o segundo momento, que é o passe. Então nós vamos agora para o passe. Gostaria de pedir aos trabalhadores da casa que permaneçam aqui após o passe, porque nós teremos ainda formação. Muito obrigada.